Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Tem mulher, tem tecnologia, tem empreendedorismo. Com patrocínio da Dell Technologies, Dell Partner Program. Hoje teremos uma convidada mais do que especial. Ao longo de seus mais de 35 anos de atuação no mercado de tecnologia, ela já passou por diversas empresas multinacionais e nacionais, além de ter conquistado uma gama verdadeira de especializações profissionais que abrangem transformação digital. E hoje é atualmente conselheira de administração certificada pelo IBGC e está aqui conosco no Tem Podcast. E ela é Fátima Primati. Oi, Silvia. Prazer estar aqui com você. É um prazer e uma honra estar aqui nesse podcast. Obrigada. Bom, Fátima, querida, tudo bem? Tu- Bom, como foi, né, nesses 35 anos aí de experiência, como foi a sua entrada na área de tecnologia? Como foi se identificar com esse segmento aí que a gente tem falado tanto? Bem, eu iniciei em 1985, quando eu decidi entrar na área de tecnologia. Eu fiz FASP, Faculdades Associadas de São Paulo, e logo no segundo ano, em 1986, eu passei a ser estagiária. E eu comecei a minha vida de tecnologia ali. 36 anos, eu só sei tecnologia, minha carreira inteira em tecnologia. Uma carreira que foi de estagiária a CIO. Você comentou que de pequenas, médias e grandes empresas. Eu trabalhei em 3 setores, bancos, eh, seguros e educação. Meus últimos 10 anos no mercado de educação. E a minha carreira, se eu puder te falar, ela foi muito linear. Júnior, pleno, sênior. Eu fiquei 10 anos, os meus primeiros 10, 12 anos na parte técnica, porque eu comecei em desenvolvimento de sistemas. E passado esses 10 anos na parte técnica, eu entrei na liderança. E dali eu segui a liderança, deixando um pouco a parte técnica e indo mais na questão de liderar projetos, liderar equipes, liderar pessoas, liderar eh, áreas diferentes. E passei a ser head de tecnologia em 2001, quando ali eu saí realmente do desenvolvimento e ganhei a infraestrutura, ganhei segurança da informação, ganhei compliance. Então fui ganhando um pouco mais de responsabilidade. Eu fui CIO na MetLife Brasil por alguns anos. Tive uma passagenzinha como COO lá também. E depois CIO do Grupo Laureate Brasil, essa última empresa que eu trabalhei. E, e esse processo inteiro, né, esse tempo todo trabalhando, eu passei por muitas coisas na tecnologia, né? Desde o bug do milênio, computadores diferentes, servidores diferentes, sistemas diferentes, implantação de RP, Automação, né? automação de processos, mudança de sistemas, troca de infraestrutura, M&As. Eu participei de 7 ou 8 M&As e eu sei dizer que a parte de tecnologia, quando a gente tem um processo de M&A, tanto quando a gente adquire uma empresa ou quando a gente vende uma empresa, a parte de tecnologia é sempre complexa. Então, eu tive uma experiência legal nesse processo. É, internet, mudança para nuvem. Eu acho que esse foi o meu mundo, transformação digital, UX, tudo isso acontecendo nesses 36 anos que eu tenho muito, muito orgulho. E quando você analisa, né, com toda a tua experiência, com toda a tua expertise, com todos os desafios que você passou nesses anos, né, eu também tenho aí uma jornada e é tão bacana você ver, né, você fala, caramba, não tinha celular, não tinha computador e agora a gente está vivendo a inteligência artificial aqui no nosso dia a dia. Qual seria para você, já que a tua última área de atuação foi em educação, qual tem sido para você o maior avanço aí dos últimos, vamos falar últimos 10 anos, porque a tecnologia está avançando tão rápido, né? A gente viu o chat GPT virar um negócio em 5 dias. Então, vamos falar nos últimos 5 anos, qual seria para você o maior avanço no segmento educação? E aí depois a gente entra na questão educação pós-pandemia, que foi um caos aí, né, para tantas pessoas. O que você vê aí de
de evolução nisso? Eu acho que o primeiro ponto na evolução, não só no mercado de educação, mas no mercado de tecnologia em geral, é a questão do acesso. Então, você vê cada vez mais as pessoas tendo acesso à tecnologia à palma da mão. E ali já é uma entrada na tecnologia. É claro que a gente não pode falar de tecnologia nos últimos 5 anos sem falar da Covid. Então, a Covid, eu acho, claro, tem todo um lado negativo da Covid, mas olhando para o lado positivo, ela abriu as portas. Eu diria que ela nem abriu, ela escancarou as portas da tecnologia para as pessoas que não tinham tanto acesso. E aí, não só na educação também. Porque, às vezes, as pessoas deixam de fazer um curso por falta de tempo. E na Covid, as pessoas tinham tempo. Então, eu acho que quando a gente pode falar de acesso, quando a gente pode falar de cursos, de diferentes cursos, não mais cursos longos, cursos pequenos, que te permitem uma profissionalização, um curso diferente, uma transição de carreira, eu acho que é isso a educação. E ela trouxe também um conceito muito forte, que é o lifelong learner. Então, eu não preciso mais estar no meu tempo de escola, eu posso estar em qualquer momento. Hoje, eu estudo e eu espero estudar até morrer. Então, eu tenho acesso, eu tenho possibilidade, eu posso escolher como eu quero o meu curso. Se eu quero na palma da minha mão, se eu quero na minha casa, olhando para um computador, se eu quero ir para a sala de aula. Então, isso para mim é uma evolução. A forma com que a gente atinge o estudo é outro processo. Eu consigo ver na prática, no meu computador, uma cirurgia, por exemplo, e aprender real time. Eu consigo discutir a matéria com pessoas de outros lugares do mundo, coisa que antes no presencial eu não conseguia. Então, assim, é um avanço gigantesco e eu acho que o mercado de educação precisa evoluir e esse formato da tecnologia ajuda e ajuda muito os avanços. Eu lembro quando eu era mais jovem, a gente falava de EAD. E quando você falava de fazer uma faculdade EAD, nossa, não, você não vai conseguir emprego, nossa, essa faculdade não é, né, conhecida, renomada. Pandemia falou o seguinte: você não tem EAD, você está fora, né? Os alunos não têm acesso à informação, não têm acesso, os professores não conseguem dar aula. Qual foi, você que estava nessa área, qual foi aí para as escolas, né? Vamos separar as universidades das escolas. Qual foi o maior desafio para esse segmento né, chamado educação? Não só pensando no aluno, mas pensando como as escolas estavam. A gente sabe que tinha algumas escolas muito preparadas, que os alunos muitas vezes iam para as faculdades porque lá tinha internet, em contrapartida tinha umas que não tinham como no outro dia conseguir dar uma aula. Como você viu isso vindo tão da área? Me lembro exatamente no dia quando a gente teve que ir para casa. E o nosso maior produto era um produto presencial. A Laureate, ela já tinha o EAD. E eu acho que há uns anos atrás, a gente já tinha o EAD de uma forma já estruturada. Então, eu acho que a gente passou pela pandemia de uma maneira mais tranquila, porque a gente já tinha em todas as nossas universidades, todos os nossos alunos já usavam o EAD. Não 100%, mas alguma experiência, algum contato com o EAD eles já tinham. Porque mesmo no presencial, uma parte da matéria tinha uma parte de EAD. Então, já estar implementado, já ter uma plataforma robusta, e nós tínhamos uma plataforma robusta, eu acho que isso fez a gente respirar um pouco mais tranquilo. Nós tivemos que trabalhar com os professores, treinar os professores, também dar muita informação para os alunos, trazer tecnologia, e trazer tecnologia mesmo para as nossas aulas. Foi muito desafiador, mas eu acho que a gente estava um pouquinho à frente e isso nos ajudou muito a fazer essa virada e todos os nossos alunos consumir as aulas de uma forma digital. Depois, nós passamos por um outro processo que era a aula tem assíncrona e depois síncrona, que dificultava um pouco também, porque a gente tinha que dar aula para os alunos que queriam ir presencial e para os alunos que estavam online, que outros equipamentos, investimento, implantação. Eu acho que
teve uma coisa importantíssima. Primeiro, as pessoas estarem todas trabalhando pelo mesmo objetivo. O negócio, a tecnologia, os professores. Então, era uma movimentação para fazer acontecer muito legal. As empresas de tecnologia também nos apoiando, os parceiros, os professores e os próprios alunos. Porque todo mundo queria aproveitar esse momento que a gente tinha para estudar. E muitas pessoas que não tinham acesso começaram a se matricular, um movimento interessante. E eu acho que foi ali que a gente tirou o preconceito do EAD. Não tinha mais retorno, né? E não tem. Então, hoje, se a gente olha para o mercado de educação, não estou falando só das escolas formais, estou falando de qualquer curso. Você pode escolher se você quer presencial, se você quer híbrido e se você quer online. Eu fiz o meu último curso que eu fiz agora no IBGC foi online. E alguém me disse, ai, que chato que foi online. Eu achei o máximo. Por quê? Porque na minha turma eu tive gente quase do Brasil inteiro. Sim. Com culturas diferentes, com vivências diferentes. E o nosso curso foi bem enriquecedor por conta disso. E aí você entra diversidade, você entra, né? Todo aproveitamento aí que a gente pode ter. E aí, falando nessa questão de diversidade, eu recordo um tempo atrás, vamos falar aí, 10 anos atrás, eu participei de um projeto justamente de automatizar ou fazer a automação de algumas escolas, né? Era escola inteligente, você falava lousas e tudo mais, e a gente sentia uma resistência, muitas vezes, dos professores, em o aluno saber mais do que eu, que não sei mexer aqui nessa lousa inteligente. E aí, voltamos na pandemia e a gente precisava agora fazer o contrário. Como eu trago esse aluno que é tão tecnológico para ficar olhando para uma tela de computador 4 horas, porque eu acompanhei a minha filha fazendo faculdade nesse momento e falava, caramba, 4 horas ela está ali firme e forte. Como você acha, você que teve contato com esses professores, como foi isso, né? Você está falando da diversidade de professores e alunos, você está falando de idades, você está falando de localidade. Como conseguir manter esse aluno, eu vou chamar conectado, mais do que conectado, ele interessado em aprender, porque deixa o professor falando e vou dormir. Como conseguir fazer essa conexão? O que você acha que foi, ou qual foi o diferencial dos professores, das pessoas que fizeram? Ok, eu tenho uma turma interessadíssima e eu vi minha filha tendo algumas aulas que ela falava, nossa, mãe, foi muito, entendeu? Você fala, caramba, né? Um jovem que poderia estar assistindo uma série, qualquer outra coisa, e ela interessada naquela matéria, naquele professor específico. O que você acha que fez a diferença aí nesse... Eu acho que esse foi um super desafio. Já começa a gente ter que ficar 4 horas sentada, ouvindo um professor, os 2 ou 3, onde tudo está à nossa volta e a gente pode desligar tudo e a gente pode conectar tudo, né? A nossa multijanelas, né? E a gente pode estar de corpo presente, cara presente e com a mente completamente ausente. Eu acho que tem uma questão importante que é a dinâmica da aula, né? Eu acho que é o professor, porque o professor é o professor. O professor, ele tem que olhar para o rosto do aluno e saber que aquilo está sendo boring, né? Ele tem que usar técnicas diferentes, ele tem que se reinventar. E nesse momento, todo mundo teve que se reinventar. O aluno teve que se reinventar para ficar sentado ali, olhando para uma tela. O professor, em usar a tecnologia, muitas vezes ele não conhecia a tecnologia, e ele tinha que usar a matéria de uma forma colaborativa. E isso eu acho que a tecnologia permitiu. Então, o professor que conseguiu olhar no olho do aluno, conseguiu trazer matérias interessantes, que ele estimulou o debate e deixou de fazer o mais do mesmo, porque se o professor está falando algo que eu posso googar, né? E então, desafiar nas questões, eu vejo que talvez tenha sido uma coisa legal. Eu também passei pela minha filha tendo aula. Muitas vezes ela nem estava prestando muita atenção. Muitas vezes ela estava. Mas eu acho que tem a ver com a turma, tem a ver com o professor,
tem a ver com eu saber utilizar a tecnologia, porque muitas vezes a tecnologia pode ser uma barreira. Tem a ver também com os descansos. Talvez quando eu estou numa sala física eu me levanto mais. Então eu permiti também que a gente tenha algumas paradinhas no meio do caminho. Eu acho que cada um, e de novo, era novidade para todo mundo. Sim. Eu acho que cada um foi se achando. Cada um foi aprendendo um pouco com isso. E hoje, por isso que eu vejo que hoje o EAD é uma possibilidade importante. Então hoje a gente tem o presencial, a gente tem o híbrido e a gente tem o EAD. Ele já é opcional, né? Ele já é. Eu tenho Tem que fazer parte tem que do fazer portfólio. do portfólio. Não é Isso. mais tem que ser presencial ou tem que ser online. Não, eu posso escolher. E aí a gente fala aqui de São Paulo, né? Grande São Paulo. A gente fala de trânsito, a gente fala de qualidade de vida, de deslocamento e tantas outras coisas que, de repente, acaba também sendo contabilizado nessa... ok, não vou presencial. Contrapartida, eu estou na minha casa. Eu tenho que ir, mas eu vou ter que ficar 2 horas no trânsito, dependendo, né, de como é o seu deslocamento. Isso seja de carro, de metrô, de outros... E ao longo dessa tua jornada aí, é muito tempo de experiência para compartilhar com quem está assistindo aqui o nosso podcast. Como você enfrentou, e se enfrentou, alguma situação de preconceito nessa área de tecnologia? Por ser mulher. É. Olha, eu tive sorte. Que se eu tive algumas coisas no meio do caminho, eu acho que eu estava tão ocupada trabalhando que eu acho que eu não percebi. percebeu. Ou talvez eu tenho um... Talvez eu delete, né? Tem coisas que a gente deleta no meio Sim. do caminho. Então, eu não me lembro, né? Eu fiquei pensando de alguns casos, mas eu tenho alguns aqui que eu posso ilustrar. Então, eu acho que a gente tem uma questão do... Eu tive, né, uma questão do assédio. E eu vou dar um exemplo. Numa entrevista lá no início da minha carreira, eu tinha acabado de casar, o entrevistador me pergunta, você é casada? Sou. Você já tem filhos? Não. Você pretende ter? Quando? Nossa, mas eu acabei de casar. Talvez ali, naquele momento, eu querendo um emprego, respondo. Hoje, eu perguntaria por que a pergunta. Então, eu acho que isso, de alguma forma, é desnecessário, né? Outro ponto é quando você participa de algumas reuniões e você não é ouvida. Muitas vezes, ainda mais no início da minha carreira, nem sempre eu tinha a chance de colocar uma ideia na mesa. Lembrando que na área de tecnologia, nós temos uma predominância masculina, desde o início da minha carreira até hoje. Melhorou hoje? Claro que melhorou. Mas ainda temos um número percentual pequeno. Eu espero que isso mude. Está mudando, né? E eu também tive posso falar de um ponto, e que eu acho que isso é normal em todas as mulheres, que a gente tem que se provar o tempo inteiro que a gente é boa. E a gente também tem a síndrome da impostora, de achar que a gente não é tão boa. E a gente é. Então, muitas vezes eu tinha que estudar mais. Eu tinha que revisar o meu relatório muito mais vezes. Eu tinha que checar se meu projeto estava perfeito, né? Para mostrar que eu era capaz. Isso, para mim, não deixa de ser um preconceito. E o último, e esse, para mim, foi muito importante. Eu sempre aprendi desde pequena que eu não podia chorar no trabalho. Uma mulher não chora. Se ela chorar, ela está mostrando que ela é fraca. Então, para mim, o choro sempre foi fraqueza. Então, várias vezes que eu tinha o que eu queria chorar, eu engolia. E a gente começa a trabalhar nesse ambiente e a gente já nem mais percebe isso. Até que um dia, eu chorei. E chorei numa mesa de reunião quando eu era mais velha. E saiu, sem eu conseguir segurar. Segurei a lágrima, me recuperei, demorei uns minutos para me recuperar. Fui ao toalete. E naquele momento eu pensei, pelo contrário, não é uma fraqueza. É a minha forma de demonstrar que eu não
concordo com aquilo. E eu comecei a perceber que chorar não é pecado mortal. Que chorar faz parte. Tem pessoas que gritam, tem pessoas que batem na mesa, tem pessoas que fazem 1000 coisas. E chorar é uma reação. parte. Então, isso para mim, que sempre foi alguma coisa que não podia, eu percebi ao longo da minha carreira, agora no final, que é possível sim. E que nenhum problema de chorar. Nenhum problema. Então, acho que esses foram os preconceitos que eu passei. E você entende isso, que seja algo que veio da sua educação, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, minha mãe falava, olha, você tem que buscar a sua independência financeira. Mas você tem que cuidar da casa, cachorro, papagaio. Tá bom. Então, quando uma desses pratos não estava equilibrado, a Silvia falava, caramba, né? Eu sou uma mãe terrível, uma empresária pior, uma esposa. Mas era algo que hoje a gente trabalha justamente para entender. Não conseguimos equilibrar todos os pratos, né? E precisamos de ajuda. Você entende que isso era o mercado cobrando da Fátima ou a consequência da tua estrutura familiar? Como você analisa isso? Eu acho que era a Fátima cobrando da Fátima. Eu acho que eu nunca tive ninguém pedindo para eu ser perfeita, para eu trabalhar mais horas. Eu acho que eu mesmo queria, né? E eu acho que até para conseguir o próximo passo, né? Lembrando que uma mulher sempre tem que trabalhar um pouco mais, né? Ou pelo menos eu tive que trabalhar muito mais. Mas eu acho que a minha régua era muito alta, comigo mesmo. E eu tinha que equilibrar todos os pratos, e eu tinha que dar conta de tudo. E algumas coisas no meio do caminho eu fui tirando. Então, o choro, por exemplo, era um exemplo. Vou chorar. Não vou. Aí depois é que eu comecei a perceber que tudo bem, nenhum problema. E hoje a Fátima, mãe, como você entende, você tem uma filha, como você passa essa responsabilidade para sua filha? Esses bloqueios que a gente teve aí ao longo da nossa jornada, que foi nos construindo, como é a Fátima quando conversa com a sua filha? Chora, pode chorar. Como é isso? Eu não falo para ela chora, pode chorar, mas eu falo para ela entende o que você está sentindo. Eu acho que talvez eu não tenha aprendido a olhar para a emoção. Eu aprendi a olhar para o racional. Eu sou muito racional. E por isso que eu escolhi tecnologia, por conta da lógica. E eu acho que as emoções, elas foram deixadas, não de lado, mas não com tanta ênfase. Então hoje eu digo para minha filha, sente. Se quiser chorar, chora. Se quiser rir, sorri. Entende o que está acontecendo. Até porque é quando a gente se entende, é que a gente vai conseguir até ajudar alguém. É quando a gente consegue até ver o que a gente quer. Até quando a gente pode olhar e falar assim, é essa carreira que eu quero. Então, hoje eu digo para minha filha, pensa. Analisa o que está acontecendo em volta. E olha para você. Eu não tive essa instrução. Então, eu acho que é a nossa responsabilidade como mãe ensinar um pouco do que a gente aprendeu, do que a gente não faria de novo. E eu acho que essa é uma das minhas responsabilidades como mãe e como pessoa. Você falou que é de exatas, Uhum. né? Tecnologia, exatas. Tem podcast, tem tecnologia. Tem. Como foi escrever a sua história no livro Dei de Salto? Como foi? Eu sei que você já tinha escrito, né, participado de outros projetos, mas como foi uma mulher de exatas colocar a sua história? Como foi isso para você? Primeiro, Silvia, eu vou aproveitar e dizer para Silvia que foi um presente. Ai, obrigada. Um presente, sabe por quê? Porque eu acho que eu nunca tinha parado para olhar para minha carreira lá de 85. Por que eu escolhi tecnologia? E aí eu fui lembrando, aquilo foi voltando à minha mente, à minha memória. Eu lembrei do meu primeiro emprego. Eu lembrei da minha primeira demissão, quando eu fui demitida. Eu lembrei de quando eu tive que demitir alguém. Eu lembrei do meu primeiro projeto.
Então, tudo isso veio na cabeça antes de eu colocar no papel. E eu falava, eu não sei escrever. Eu sou de exatas, eu posso fazer uma conta aqui, né? Mas escrever de uma forma que fosse interessante para as pessoas, porque no fundo o teu projeto, que eu chamo de 3 Is, né? O incentivar, o incluir e o inspirar, tem uma responsabilidade. Como é que alguém vai ler a minha história e se inspirar, né? E eu tinha que me inspirar. Eu tinha que olhar para a minha história e ter orgulho dela. Então, quando eu comecei a escrever e eu fui lembrando, e claro que a gente não consegue lembrar de tudo, eu não consigo colocar num capítulo 36 anos, mas eu acho que eu consegui resumir o que me fez estar aqui e de ser uma executiva que eu acho de sucesso e que eu tenho o maior orgulho da minha carreira. E óbvio que eu tô aqui e não tô sozinha. Eu passei por um monte de gente, eu acho que eu deixei alguma coisa minha e eu levei comigo alguma coisa da pessoa. Foi muito legal. Foi muito legal. E eu acho que as pessoas, elas não precisam escrever um livro, mas elas deveriam, de vez em quando, parar e olhar para sua vida. O que aconteceu? O que foi bom e o que não foi? E o que a gente quer daqui para frente? Então, para mim, o TI de Salto me deu 2 coisas. Primeiro, esse presente de olhar para mim e olhar para minha carreira e me orgulhar dela. E o 2 é ouvir histórias tão parecidas como a minha, contadas de formas diferentes. Então, cada coautora é minha amiga. Virou minha amiga. Então, assim, é muito legal. Eu diria, assim, que é um presente mais para mim do que para você. E quando você olha a Fátima há 35 anos atrás, fazendo essa reflexão ao escrever a sua história, o que a Fátima daquela época falaria para a Fátima agora? Boa pergunta, hein? Você falou, eu acho que eu tenho sucesso. Não, eu não acho, eu tenho certeza. Eu diria para Fátima, calma, respira. Passa por cada fase e sente aquela fase, celebra. Eu comecei a celebrar as realizações, mas no final. E eu acho que a gente tem que celebrar qualquer coisa. Então, eu diria que eu diria, vai com tudo. Eu não consigo ir metade. Quem me conhece sabe que eu tenho uma energia de ir com tudo. Quando eu vou, eu digo que eu vou com o pé na jaca. Vou com toda a minha energia. Eu continuaria fazendo isso. Eu teria talvez celebrado muito mais cada coisa que passou. Eu teria talvez tido menos medos, né? Porque a gente acaba tendo medos. E eu diria para parar no meio do caminho e ser feliz, né? Então, hoje, para mim, ser feliz é uma das coisas que está na minha prioridade. Celebrar qualquer coisa está na minha prioridade. Uau! Bom, e transição de carreira, né? É uma realidade, a gente está falando aí 50 a mais, você está fazendo essa transição de carreira nesse momento, e de acordo com um levantamento aqui realizado pela Online Currículo, com 500 pessoas agora em 2023, 82% das pessoas que responderam, com mais de 40 anos, já pensaram em fazer essa transição de carreira. Uhum. E você está passando por isso. Como foi essa experiência? E para quem está nos escutando e pensando, caramba, você falou de uma palavra-chave, eu quero ser feliz. E às vezes você está numa... eu digo que um jovem escolher a sua profissão aos 17 anos, eu vou cursar tecnologia. É muito, né? Falar assim, olha, você vai escolher tecnologia para o resto da sua vida. Você pensa o resto da sua vida, você já fala, nossa, que coisa triste. Então, para as pessoas que às vezes estão infelizes naquela profissão, qual seria a tua dica e como foi a sua experiência para Fátima mudar e continuar estudando e buscar essa realização? Olha, transição de carreira é uma coisa bem difícil, né? Não é uma coisa fácil.
Mas eu acho que a primeira coisa que vem na mente quando a gente fala de transição de carreira é porque eu quero mudar. Então, se eu quero mudar, alguma coisa dentro de você já despertou. Então, hoje, eu acho que você pode mudar. E se as pessoas estão infelizes na sua profissão, por qualquer motivo, ou nas empresas, elas têm que mudar, elas têm que construir essa mudança. Não é simplesmente de uma hora para outra. Então, eu sempre acho que quando alguém não está feliz, quando alguém não está utilizando o seu potencial ao máximo, precisa revisitar. E às vezes a gente não consegue essa resposta sozinha. E é para isso que a gente tem que usar a nossa rede de amigos. Então, vou te contar, e eu posso contar porque é fresquíssimo. Então, eu vou Opa! te contar que foi assim. Quando chegou no fim de 21, quando a Laureate foi vendida, eu não imaginava que eu ia fazer uma transição de carreira. Então, eu terminei, fiz todo o phase out, lindo, maravilhoso, foi à venda. E agora? E aí eu comecei a olhar as possibilidades. Então, a minha primeira possibilidade vou tirar um sabático. Nesses 36 anos, eu nunca parei. Vou parar, né? Vou voltar para o corporativo, ser a CIO que eu sou. Vou empreender. Poxa, vamos empreender. Vou para docência. Que tal ser professora, né? Ir pro lado acadêmico. Conselho. E eu diria que ainda tinha uma sexta. 1000 interrogações. Alguma coisa. Eu tô falando agora, parece fácil, trivial, mas não foi. Mas nesse momento, eu comecei a fazer eu fiz um outplacement. A empresa me deu o outplacement. E lá no outplacement, para mim, foi perfeito. Porque eles me deram exatamente essas possibilidades. E eu podia escolher que trilha eu queria. Eu não sabia qual, fui olhar todas. E óbvio que eu escolhi a mais fácil. Vou voltar a ser CIO, porque eu já sabia e estava ali. Então, eu fui olhando, fui fazendo outplacement e fui olhando, fiz um monte de entrevistas, algumas pequenas, algumas longas, algumas eu gostei, algumas eu não gostei. Eu aproveitei esse período para me dedicar em coisas que eu gosto, como, por exemplo, fazer o TI de salto, que eu precisava de tempo. Eu também sou associada à MCIO, que é para trazer mais mulheres. E aí eu falei, opa, deixa eu agora dar o meu tempo, porque eu acho que eu também tenho que voltar para a sociedade o que eu recebi. Então, era uma forma de contribuir, de colaborar, mas na minha área, na área de tecnologia, e trazendo mais mulheres para o mercado. E eu acionei a minha rede de network, conversei com meu marido, conversei com pessoas, falei com empresárias, e eu não tava me achando. Ai, meu Deus, não tava me achando. Até que eu fui convidada para ser conselheira. Nunca tinha sido. Nada. Nem sabia direito, para ser muito sincera, o que é ser conselheira. E a pessoa que me convidou falou, Fátima, você é conselheira? Falei, não, eu não sou. Depois desse café, eu fui pesquisar. E aí eu fiz aquele, como todo mundo, olhei tudo, todas as escolas, todos os cursos. E aí eu falei, opa, vou aceitar, mas vou fazer o curso. E aí eu entrei no IBGC. Então foi por acaso, eu diria. E eu gostei. Primeiro porque eu gosto de governança corporativa. Sim. E como eu sempre ponho o pé na jaca, só fazer o curso não adiantava, eu tinha que me certificar. Então, o ano passado, eu fiz o outplacement, eu fiz o voluntariado, fiz o curso e a certificação. E mesmo assim, ainda não tinha... Não estava certa. Certa. E a decisão se veio com uma coisa interessante. Eu fui tomar um café, há uns 2 meses atrás, com um VP de RH. Um amigo que o corporativo me trouxe. E ele me falou uma coisa que eu achei muito legal. Fátima, você... CIO é legal ser CIO. É um lugar quentinho, é um lugar que você já domina, é um lugar que você... Perfeito. Mas por que não algo diferente? Por que não algo que você tenha que aprender? E acabei, saí do café
Ele me deu um monte de guardanapos que ele tinha escrito. Tirei férias. E aí, quando eu voltei, eu decidi que meu ciclo corporativo se encerraria. Encerrei o meu ciclo corporativo e eu tô de corpo e alma no conselho. E eu tô me sentindo uma estagiária. Sabe, lá no início da minha carreira, eu tô exatamente assim e eu tô amando. Que bom! E com base nisso, qual seria para você, que você acredita que possa ser, neste momento, né? Já que, além da transição, você está tão feliz e para quem está nos ouvindo, escutando, assistindo, nesse desafio aí para você, qual seria o mais importante nisso tudo para Fátima? Eu acho que, primeiro, me permitir flexibilidade de tempo, porque agora eu quero essa flexibilidade de tempo. Olhar para o seu momento é fundamental. Então, neste momento, eu não quero a minha agenda cheia. Neste momento, eu quero ter tempo para estudar, ter tempo para ir para o conselho, estar naquele conselho, contribuir para aquele conselho, porque o importante do conselho é a experiência que você tem. Então, toda a minha bagagem, eu poder utilizar aquela bagagem, eu aprender com a empresa e eu também continuar estudando. Então, para mim, esses elementos são importantes. E eu, assim, tô no início, né? Sei que vai demorar para eu ser uma super conselheira, mas não importa. Eu tô começando essa trilha e é uma trilha que tá me trazendo muitos ensinamentos, muitas pessoas diferentes. E eu não deixo de usar o que eu aprendi. Com certeza. E isso é legal, é você utilizar a tua experiência e você ter essa flexibilidade, você poder cuidar, eu poder cuidar da minha família, eu poder cuidar de mim, eu poder aprender, eu poder trabalhar. Então, assim, sabe essa roda da vida equilibrada? É isso que eu Perfeito. gostaria. Uau. Bom, gente, a gente está aqui já para encerrar e eu queria que você compartilhasse aqui com as meninas, né? A Fátima faz parte do MCIO, para quem quiser conhecer, conheçam, é um grupo de mulheres CIOs incrível, a gente faz parte, tem parceria, várias mulheres no nosso livro TI de Salto. Que dica você dá para as meninas que estão considerando, estão pensando em falar, ok, eu vou entrar para a área de tecnologia? Eu diria... Não é fofinho, né? Porque é muito Não, trabalho. eu diria assim, vem. Eu hoje, se eu voltasse aos meus 17 anos, eu iria para a área de tecnologia. Lá atrás, e eu até escrevo isso no livro, lá atrás eu dizia que a área de tecnologia é a área do futuro. Hoje, eu continuo dizendo que é a área do futuro. E não precisa ir para uma parte ou para outra. A área de tecnologia é tão ampla, que você pode ir para qualquer parte. Pode ir para o desenvolvimento, pode ir para a infraestrutura, pode ir para o design, pode ir para o digital, pode ir para onde quiser. E eu diria assim, experimenta. Eu diria, vem. E se precisar de ajuda, tem um monte de mulheres que podem ajudar. Eu acredito muito na sororidade. Então, eu diria que vem para a tecnologia, a gente está carente de pessoas, a gente está carente de mulheres e a gente sabe que vocês podem. Então venham para a tecnologia. Estamos encerrando mais um Tem Podcast. Eu gostaria de agradecer a Fátima, querida, por ter aceitado aqui o nosso convite e, claro, pelo patrocínio da Dell Technologies, através do Dell Partner Program, por todo apoio e incentivo nessa nossa iniciativa. Por fim, eu queria convidar a Fátima para compartilhar as suas redes sociais aqui conosco. Fátima Primati. Sigam a Fátima e sigam o nosso Tem Podcast no Instagram, no LinkedIn, em tantas outras redes. E aguardamos vocês aqui para o próximo episódio.